Existe um momento na vida, um ponto de inflexão sombrio e silencioso, em que o chão simplesmente desaparece. Não estou falando de um dia ruim em que o pneu furou e você se atrasou para o trabalho. Não estou falando de uma semana difícil, onde o estresse acumulou e você precisa de férias. Estou falando de uma estação de perdas, um inverno da alma que parece não ter fim e que congela todas as suas expectativas de futuro. Talvez você tenha perdido algo que não era apenas uma coisa ou um cargo, mas uma parte fundamental de quem você era. Talvez um relacionamento que você construiu sobre rocha e jurava ser eterno. Se desfez como poeira fina entre os seus dedos, e você ainda está tentando entender como isso aconteceu, repassando as memórias na sua cabeça como um filme antigo. Talvez seja um diagnóstico médico inesperado que dividiu a sua vida em antes e depois, transformando sua rotina em uma agenda de exames e medos. Ou uma crise financeira que levou em meses que você levou décadas de suor para construir. Ou talvez, e este é o mais doloroso, confuso e solitário de todos os cenários, você esteja enfrentando apenas o silêncio absoluto de Deus. Você ora, e o teto parece de bronze. Você clama, jejua, chora no chuveiro para ninguém ouvir. E a única resposta é o eco da sua própria voz, batendo nas paredes frias da incerteza. Quando as estruturas fundamentais da nossa vida tremem, a primeira coisa que sentimos é o choque, é uma anestesia emocional. A gente não acredita que aquilo está acontecendo. O cérebro se recusa a processar a nova realidade. Depois que o choque passa, vem o medo. Um medo visceral, gelado, do futuro, da solidão, da vergonha. E por fim, quando a poeira do desabamento começa a baixar e você olha para os escombros do que era a sua vida, surge a pergunta que ecoa nos corredores vazios da alma nas madrugadas insones. Como eu continuo daqui? Como eu fico de pé quando tudo ao meu redor se transformou em ruínas? Será que vale a pena tentar reconstruir? Ou devo apenas me deitar aqui e deixar o tempo passar? Se você está sentindo que suas forças acabaram, se a sua reserva de esperança chegou no vermelho, se a vontade de desistir tem sido sua companheira mais fiel, sussurrando no seu ouvido que é mais fácil se entregar e parar de lutar, eu preciso que você pare tudo agora. Respire fundo, desligue as notificações do mundo lá fora e me escute com o coração aberto. O capítulo 12 de Hebreus não foi escrito para cristãos de vitrine, que vivem dias de sol perpétuo e brisa suave. Ele foi escrito para uma comunidade que estava sangrando, pessoas reais, com dores reais, que estavam sendo perseguidas, que tiveram seus bens roubados, que foram jogadas na prisão e que estavam sendo publicamente envergonhadas por causa da sua fé. Era gente que estava cansada, exausta, gente que estava a um passo de jogar a toalha, negar tudo e voltar atrás para o sistema antigo apenas para ter um pouco de paz. Deus tem uma resposta para o seu caos, assim como tinha para o deles. E a resposta não é uma frase de efeito motivacional barata, nem um tapinha nas costas dizendo que vai ficar tudo bem num passe de mágica. É um convite profundo, teológico e desafiador para mudar radicalmente a direção do seu olhar e a maneira como você interpreta a sua dor. A vida cristã é descrita na Bíblia como uma metáfora poderosa e intencional, uma corrida, mas não se engane, não é um tiro curto de 100 metros, onde uma explosão de adrenalina resolve tudo em 10 segundos. É uma maratona, é uma prova de resistência, é longa, é exaustiva, é cheia de subidas íngremes, terrenos áridos dias de chuva, dias de sol escaldante e momentos em que você corre absolutamente sozinho. E você sabe o que faz o maratonista desistir no quilômetro 30? Quando as pernas queimam e o pulmão arde? Raramente é a distância em si, é o peso extra que ele insiste em carregar. O texto sagrado, logo no versículo 1, nos dá uma ordem clara e urgente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste muita atenção na distinção cirúrgica que o autor faz aqui, porque ela é vital para a sua sobrevivência espiritual. Pecado e peso são coisas diferentes, embora ambos tenham o poder de te parar. O pecado é a armadilha moral, é a desobediência clara aos mandamentos. É aquilo que suja a consciência e quebra a sua comunhão com Deus. Muitos de nós estamos lutando contra isso.
e devemos lutar com arrependimento e santidade. Mas o peso é mais sutil, mais enganador e às vezes mais letal para a nossa caminhada do que o próprio pecado. Óbvio, o peso pode ser uma coisa lícita, pode ser até mesmo uma coisa boa, uma responsabilidade nobre, um projeto ministerial, um cuidado familiar que, por falta de equilíbrio ou por excesso de apego, se tornou um fardo insuportável que Deus nunca te pediu para levar. Vamos dar nome a esses pesos, porque o inimigo gosta de atuar no anonimato. A preocupação excessiva e tóxica com o amanhã, aquela ansiedade que te faz viver 10 catástrofes mentais que nunca vão acontecer na realidade, é um peso. A necessidade neurótica de agradar todo mundo, de dizer sim para todos os pedidos com medo de rejeição, buscando aprovação humana como se fosse oxigênio, é um peso gigantesco. A mágoa de uma palavra que disseram contra você há 10 anos, aquela cena que você revisita toda noite antes de dormir, nutrindo o seu papel de vítima, é um peso que está apodrecendo suas costas e travando os seus joelhos. O perfeccionismo, a incapacidade de aceitar a graça para suas próprias falhas, a exigência de ser impecável o tempo todo, é um peso esmagador. A tentativa de ser o Messias da sua família, dos seus amigos, tentando resolver problemas que só Deus pode resolver, é um peso. Você está tentando correr a maratona mais importante da sua vida, a corrida para a eternidade, carregando a mobília inteira do seu passado, as mágoas do presente e as preocupações do futuro nas costas. É por isso que você está exausto. É por isso que você sente que corre, se esforça, suja a camisa, chora, mas continua no mesmo lugar geográfico da sua alma. Você está correndo com âncoras. Deus não desenhou seus ombros para carregar o controle do universo. O Atlas, aquele titã que carrega o mundo nas costas, é um mito grego, não uma realidade bíblica. Nós somos filhos, não Atlas. Muitas vezes, nós oramos errado. Dizemos: Deus, me dê forças para carregar isso. E Deus, em sua severa e amorosa misericórdia, responde: não, eu não vou te dar força para carregar o que eu mandei você largar. Eu te dou força para a jornada, não para bagagem desnecessária. Para continuar firme quando tudo desaba, o primeiro ato de fé não é segurar mais forte, é soltar, é abrir a mão. Solte a culpa do que você não pode mudar. Solte a necessidade de entender os porquês de tudo agora. Solte o controle sobre a vida dos outros. Você não consegue correr a corrida da fé segurando malas com as duas mãos. Entregue. Largar o peso é um ato de adoração, mas apenas soltar o peso não é suficiente. Se você soltar o peso e continuar olhando para o buraco onde você caiu, você vai ficar tonto e cair de novo. Você precisa de um ponto de referência externo e imutável. Quando um bailarino precisa girar rápido várias vezes no palco, ele usa uma técnica chamada spotting. Ele foca os olhos em um ponto fixo na parede. O corpo gira, mas a cabeça busca aquele ponto rapidamente a cada volta. Isso impede que ele fique tonto, perca o equilíbrio e caia. Na tempestade da vida, a lógica é a mesma. Se você olhar para as ondas gigantes, como Pedro fez ao andar sobre as águas, você afunda. A física espiritual é clara. Se olhar para a força do vento, voca paralisa. Se o seu problema menos seja a dívida, a doença ou a solidão, ocupa todo o seu campo de visão, ele se torna o seu Deus. O que você contempla te domina. Aquilo para o qual você olha define a sua direção. A Escritura nos dá o segredo da estabilidade no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus é o nosso ponto fixo. Por que não olhar para a nossa força interior ou para pensamentos positivos? Porque Jesus já correu essa corrida e ele correu a etapa mais difícil, sangrenta e injusta de todas. O texto diz algo fascinante que muda tudo. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha pela alegria que lhe estava proposta. Pense nisso por um momento. Visualize a cena. Quando Jesus estava sendo pregado no madeiro, onde estavam os olhos dele? Ele não focou nos pregos rasgando sua carne. Ele não focou no rosto traidor de Judas. Ele não focou na zombaria dos soldados romanos, nem no abandono covarde dos seus discípulos. Se ele tivesse focado na dor presente, na injustiça do momento, a humanidade dele poderia ter gritado por desistência. Mas a Bíblia diz que ele focou na alegria que lhe estava proposta. Ele olhou através da dor. Ele viu o depois. Ele viu a ressurreição. Ele viu a redenção da humanidade. Ele viu a igreja de todas as eras. Ele viu
O que manteve Jesus na cruz foi a visão do futuro, não a realidade do presente. O segredo da resistência é a perspectiva, é a capacidade sobrenatural de ver o eterno no meio do temporal. Quando você tira os olhos da circunstância e coloca na fidelidade de Deus, o problema não some imediatamente. Menos a tempestade pode continuar rugindo, mas ele perde o poder de te paralisar. Você se lembra quem está no comando. Jesus é o autor, pois ele começou a escrever a sua história antes mesmo de você nascer. E ele é o consumador, pois ele se responsabiliza pessoalmente por terminá-la. Se ele ainda não colocou o ponto final, é porque a história não acabou. O capítulo da sua dor atual, por mais longo, escuro e frio que seja, não é o livro inteiro. O autor ainda tem tinta na caneta. Agora, precisamos entrar na parte mais difícil e delicada da nossa conversa. Talvez a parte que a nossa alma rejeite no início, que nos faça querer fechar o livro e sair correndo, mas que é o remédio amargo que realmente cura a infecção da alma. Quando tudo desaba, nossa tendência natural, humana e carnal, é pensar: Deus me abandonou. Ou pior, Deus está com raiva de mim e está me punindo pelos meus erros passados. Mas a palavra vira essa lógica humana de cabeça para baixo nos versículos 5 a 11. O autor confronta os leitores dizendo: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. A palavra usada aqui no original grego para correção é paideia. Na cultura antiga, isso não significava punição criminal, a sentença de um juiz irado contra um réu culpado. Significava educação, treinamento intenso, a formação completa do caráter de uma criança para se tornar um adulto maduro e capaz de gerir a herança. Pense num atleta olímpico de elite. O treinador faz ele correr até os músculos queimarem, até ele pensar que vai vomitar de exaustão. O treinador impõe restrições severas, dietas rigorosas, tira-o a cocar, tira o descanso, coloca pesos extras na barra de supino. Se alguém de fora olhasse sem entender o contexto, diria: esse treinador é um monstro, ele odeia esse atleta, olha o quanto ele o faz sofrer. Mas o atleta sabe a verdade, mesmo entre lágrimas e suor. O treinador está forjando um campeão. O treinador vê um potencial que o atleta ainda não vê nele mesmo. E ele sabe que esse potencial só pode ser liberado sob pressão extrema. Deus não está te destruindo, Ele está te treinando. Existem níveis de glória, níveis de unção, níveis de maturidade e autoridade espiritual que nós jamais alcançaremos sentados no sofá do conforto, com tudo dando certo. Nós só os alcançamos quando passamos pelo fogo. O sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, tem um poder purificador inigualável. Ele remove de nós tudo o que é superficial. Ele queima o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. Ele nos mostra que as coisas nas quais nos apoiávamos, dinheiro, fama, talento, eram frágeis demais para sustentar nossa alma. Se Deus permitiu que o chão fugisse dos seus pés, talvez seja para você finalmente aprender que Ele tem asas para te dar e que você pode voar nele, dependendo exclusivamente dele. O versículo 11 admite isso com uma honestidade brutal que eu amo na Bíblia. E na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Deus sabe que dói. Ele não invalida suas lágrimas, Ele as recolhe em seu odre. Mas o texto completa com uma promessa. Depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça nos que foram exercitados por ela. Existe um depois. Você está no meio do processo. Não julgue o fim da obra de arte pela bagunça do ateliê. O Deus que permite a fornalha é o mesmo que controla o termostato e que está lá dentro com você, garantindo que você não será consumido, apenas purificado. No entanto, no meio dos escombros, existe um perigo mortal, um veneno silencioso que pode te matar espiritualmente mais rápido do que a própria queda, a amargura. O versículo 15 nos alerta com gravidade, tendo cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe, e muitos sejam contaminados por ela. Quando as coisas dão errado e não entendemos o porquê, é muito fácil ficar cínico. É fácil desenvolver uma postura de vítima eterna. É fácil olhar para o céu com um punho fechado de raiva. É fácil olhar para as outras pessoas com inveja e desconfiança. Por que aquele ímpio prosperou e eu, que tento ser fiel, estou nessa situação?
Por que Deus curou o familiar daquele irmão e não o meu? Por que eu fui traído se eu fui leal? Cuidado, a Bíblia chama isso de raiz. A raiz cresce no escuro, embaixo da terra, onde ninguém vê. Você pode estar sorrindo por fora na igreja, mas por dentro a raiz está se espalhando, sufocando sua alegria. E quando ela finalmente brota, ela é tóxica. Ela contamina tudo. Ela contamina sua oração, que vira murmuração. Contamina seu trabalho, sua família, seus relacionamentos futuros. Não deixa a dor te tornar uma pessoa azeda, incapaz de celebrar a vitória dos outros, incapaz de ver a graça nas pequenas coisas. A amargura é tomar veneno esperando que o outro morra. Ela é uma prisão que você constrói de dentro para fora. E o texto nos dá um exemplo trágico. Logo em seguida, Esaú, o homem que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Não negocie sua herança eterna por um prato de lentilhas. O que é o prato de lentilhas hoje? É o alívio imediato de desistir. É o prazer momentâneo do pecado para anestesiar a dor da alma. É a busca por atalhos morais para tentar sair do buraco financeiro ou emocional. É trocar o que Deus tem para o seu futuro eterno pelo alívio de 5 minutos agora. Suporte a fome. Suporte o processo. A amargura te prende no passado, remoendo o que te fizeram. A fé te lança para o futuro, focando no que Deus fará. Por fim, a mensagem de Hebreus 12 termina com uma promessa estrondosa, cósmica e, de certa forma, assustadora. Nos versículos 26 e 27 diz que a voz de Deus ainda uma vez abalará não só a terra, mas também o céu. E explica o motivo desse grande tremor. Isso significa a remoção das coisas abaláveis, ou seja, das coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Você entendeu a profundidade disso? O tremor não vem para destruir você. O tremor vem para revelar a verdade sobre onde você está apoiado. Tudo o que pode ser abalado na sua vida, menos sua conta bancária, seu status social, sua fama, as opiniões dos outros a seu respeito, sua saúde física, sua segurança humana, as instituições políticas, tudo isso pode e vai tremer. São coisas criadas e Deus às vezes permite o tremor para que a gente pare de se apoiar nessas muletas temporárias e aprenda a se apoiar apenas na rocha eterna. Tremor serve para separar o que é palha do que é ouro na sua vida. Quando tudo desaba, o que sobra? Se o que sobra é Cristo, então você descobriu que tem tudo o que realmente importa. Nós estamos recebendo um reino que não pode ser abalado. Essa é a nossa herança inegociável. O mundo pode cair, os governos podem falir, as pessoas podem partir, mas o reino de Deus dentro de você permanece intacto. Então, eu termino com a exortação prática e poderosa do versículo 12. E eu digo isso para mim mesmo, tanto quanto para você. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu sei que você está cansado. Eu sinto daqui o peso nos seus ombros. Eu sei que os joelhos estão tremendo de medo e fraqueza. Mas a ordem divina é: levante-se. Faça veredas direitas para os seus pés. Não é hora de deitar no meio dos escombros e esperar o fim. Não é hora de se entregar à autopiedade. É hora de descobrir que a sua fundação em Deus é mais profunda do que o abismo que se abriu na sua vida. Fique firme. Você não está sozinho. A grande nuvem de testemunhas. Abraão, Moisés, Raabe, Davi. Paulo menos aqueles que já passaram por desertos piores e venceram, torce por você nas arquibancadas do céu. O Espírito Santo te sustenta por dentro com gemidos inexprimíveis, quando você não tem mais palavras para orar. E Jesus, o autor e consumador, aquele que venceu a morte, te espera na linha de chegada, com um abraço e uma coroa de justiça. O que é inabalável em você permanecerá, e a glória da segunda casa será, inevitavelmente, maior do que a da primeira. Levante-se e corra.